Bom dia, pessoal. Bom dia. Como vocês estão? Meu terceirão do Colégio Planeta. Que bom que vocês estão por aqui. Bom dia a todos. Vamos aguardar o pessoal entrar um pouquinho. Bom dia. Vamos aqui. Um pouquinho no chat. Bom dia, Júlia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Matheus. Tudo bem com vocês? Amanda. Então, espero que estejam todos bem, né? Vitória, Karen, e sintam-se todos com bom dia, beijados e abraçados, né? Ótimo dia, professor. Na Júlia, para você também, Júlia. Aqui em casa vai ser difícil ter um ótimo dia por causa do calor, né, cara? O calor E é para a gente se refrescar, a gente se refresca com consciência pesada, porque ele tem que ligar o ar-condicionado, aí você fica no frescor do ar-condicionado pensando na conta de luz, né? Porque o trem para encarecer conta de luz, né? Esse é ar-condicionado, praticamente dobra o talão. Minha casa aqui é uma casa com 4 pessoas adultas, e eu pago em média quase R$ 500 por mês de energia, e com esses meses com ar-condicionado ligado, certeza que vai para passar de 1.000. Nem me fala nesse calor, né? A conta triplica, é verdade. Então a gente fica assim, se refrescando, né? Mas com consciência pesada, se refrescando e pensando, meu Deus, essa conta, meu Deus. Aí você vai ter que optar entre ficar no frescor ou comer algo que uma compra no supermercado, porque R$ 500 a mais dá uma compra boa no supermercado, dá para comprar Heineken, Corona e qualquer outro tipo aí que possa também refrescar. Mas aí a gente tem que optar, né? A gente bebe cerveja barata e usa ar-condicionado. Mas, enfim, logicamente, quem vê assim pensa que eu bebo, né? Eu, com uma cerveja, já estou completamente caindo, completamente troncho. Bom, pessoal, vamos lá então. Aqui a gente já está com 31 pessoas online. Pessoal, primeira coisa são os recadinhos da paróquia. Um compromissozinho para amanhã. Amanhã, às 19 horas, no canal Magel, a gente vai estar com a professora Fabiana Valadão. Fabiana Valadão é ex-professora do Planeta. Raiz que eu digo assim, dos tempos da fundação do Planeta, né? É igual eu, só tem 2 professores aí que estão no Planeta desde que o Planeta fundou, há 21 anos atrás. Eu e o professor Eduardo de Espanhol. Somos, assim, aquele artefato histórico do planeta, né? Estamos no planeta desde a sua fundação e até hoje somos funcionários do planeta. Para você ver o que é o capitalismo, tanto que o capitalismo é bom. Há 20 anos atrás, quando eu entrei no planeta, eu era um professor explorado a minha mão de obra. E hoje, 20 anos depois, eu continuo sendo um professor com minha mão de obra explorada. Mas, enfim, vamos deixar de reclamar, né? Nesse período de pandemia, a gente não pode estar reclamando muito das coisas, não. Tem a questão do arroz também, né? Como você colocou aqui, né? A conta do arroz aí, junta arroz e conta de energia com ar-condicionado, aí já era, viu, velho? Aí já era. E o Gregório? O Gregório, por incrível que pareça, viu, gente? Vocês ficam me chamando de velho, não parece.
Mas o Gregório é mais velho do que eu, tem 2 anos. Mas de planeta ele entrou depois de mim, né? Eu fui um dos primeiros professores do Colégio Planeta, eu e o Eduardo de Espanhol. E um pouco mais velho do que a gente como funcionário tem a Baixinha. Vocês conhecem a Baixinha? Aquela, lembram dela? Aquela que torceu o pé um pouco antes ali dos serviços gerais, né? A Baixinha, a Moreninha, ela é, A tia Magda. isso, a Magda, a Baixinha e a Magda, que foram contratadas antes da gente. Tem a Baixinha e tem a Magda. Essas duas são mais velhas de casa do que eu. Mas, enfim, vamos lá. Olha, o recadinho. Amanhã no canal Magel a gente vai ter a presença da professora Fabiana Valadão. Ela é professora hoje nas melhores, sim, nas escolas de ponta. Essa escola que cobra 10 vezes mais do que o Colégio Planeta de vocês, nem por isso as escolas são melhores, eu deixo bem claro isso, e nem por isso a escola Planeta é muito melhor do que a pública, né? Na pública temos excelentes professores, não sou daqueles que desqualificam os colegas da escola pública porque passaram num concurso, tem mestrado, tem doutorado, não é fácil passar no concurso, mas enfim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente vai ter a professora Fabiana Valadão e o professor Maurício Campos. Maurício Campos é um fera lá de São Paulo, né? Era de Goiás, foi para São Paulo e hoje está nas melhores escolas de São Paulo. Nossa live vai ser comandada pela professora Nara, que o canal Magel agora tem redação, e vai ser acompanhado por mim e por Lobão, dando alguns pitacos na contextualização ali. O nosso tema é literatura. A gente vai falar hoje, amanhã, sobre Cecília Meirelles. Você sabe que Cecília Meirelles despenca em provas. Cecília Meirelles, muitos de vocês conhecem Cecília Meirelles pelas postagens de Facebook, né? Mas além de despencar em provas, Cecília Meirelles é usada como citação em muitas redações. Então, você já viu quanto tempo falta para o Enem, cara? Amanhã é o último dia do mês de setembro. Partindo de amanhã, a gente tem 3 meses e meio para o Enem. Só isso, 3 meses e meio para o Enem. E como é que você está se preparando para o Enem? Está botando quente? Já passou sua desanimação com aulas remotas? Véi, se vira aí, porque no presencial a gente não vai voltar esse ano, não. E quando voltar, se voltar presencial, porque tem algumas escolas entrando na justiça, se voltar presencial, você vai preferir remota. Porque vão ser aula com 10, 12 pessoas, um pouco vai ter que ficar em casa, um pouco vai ter que ir para lá. E o risco, né, que é só na sua cabeça e na cabeça do goianiense e do brasileiro que o Covid não oferece risco, porque não é possível. Tudo em Goiânia está funcionando. A cidade está com ônibus lotado, congestionamento, tudo aberto, né? E o Covid está fazendo a festa. Não baixamos, estamos aí em uma situação muito preocupante, que nós estagnamos lá no pico, e fica essa situação para a gente avaliar. 3 meses e meio para o seu Enem. Só isso. Ainda dá tempo se você pegar firme. E eu digo pegar firme é seguir o conselho que eu dei para você no primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula comigo eu disse a você: plano de estudo para você que está no terceiro ano. Aula dada é aula estudada. Estude hoje 20 minutos à tarde geografia. Você tem 6 aulas pela manhã, pega 20 minutos cada aula e não estuda nada demais, não. Reestuda a matéria, revisa a matéria. Faça assim todo dia. Aula dada é aula estudada. Te garanto que você vai ter sábado, domingo para estudar, para descansar.
dá para você estudar e viver a vida. E lembrando que esse Enem, a maioria das pessoas não estão agindo assim. Então, a média do Enem de nota, eu acho que com 790 pontos esse ano, você deve estar passando para medicina, na UFG. Pelo nível, pelas aulas que a gente está tendo online, né, gente? E pela desinteresse e participação dos alunos. Então, pegue firme. Os professores estão produzindo conteúdo. Eu vejo muitas vezes no grupo, toda hora postando uma coisa, postando outra. Hoje eu vou postar muita coisa lá no grupo de vocês, vou postar mapa mental, vou postar atualidades de 2019, porque atualidades do Enem cai de 2019 e o ano 2020 está muito batido, né? O que a gente vai ver atualidades para o Enem de 2020? Covid-19. Né? Então, vou postar uns temas legais para vocês, espero que vocês vejam, tá bom? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu posto alguns vídeos lá e vocês nem abrem para ver. Eu sei que esse momento é chato, né, velho? Vocês estão enjoadíssimos de live, chateados demais com aulas em vídeo, responder prova online, mas é o que temos para o momento. Pegue, como dizia antigamente, quem só tem limão consegue fazer uma limonada. Pegue esse limão aí e chupa e faz uma limonada desse limão. Bom, hoje a gente vai mudar de assunto. O último assunto nosso foi fontes de energia. Hoje eu vou falar de um tema que é importantíssimo, importantíssimo, esse tema aqui, ó, importantíssimo para provas do Enem. Olha que eu coloquei no plural, provas. Meio ambiente cai. Meio ambiente cai. Na prova de geografia, em geografia a gente dá essa concepção de geopolítica. Meio ambiente cai na prova de química e meio ambiente cai na prova de geografia. Geografia, química e biologia. Então eu tenho aí meio ambiente presente no caderno de ciências humanas e presente no caderno de natureza. Sem contar que também meio ambiente pode ser uma vertente de um tema da redação. Questão econômica, ou questão social, ou questão de inclusão, ou questão ambiental. Os temas da redação giram em torno disso aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre geopolítica ambiental. E depois que a gente terminar a geopolítica ambiental, não será nessa aula, a gente vai falar sobre os tipos de poluição. Tá bom? Então a gente tem que entender sobre essa questão ambiental de uma forma bem intensa. Geopolítica, você sabe que geopolítica é a ciência que estuda como está estruturado as relações entre países, povos e nações no mundo. E quando eu falo de geopolítica ambiental, eu estou falando de como a política ambiental está estruturada no mundo, como ela foi estruturada no mundo, como ela está estruturada no mundo. Para isso, espero que você esteja com o caderno e a caneta do lado. Já falei isso para vocês. Não assista a aula sem algo para fazer anotação. Se numa aula presencial você tinha uma possibilidade de assimilar 30% do que eu falo, nessa aula aqui online você não assimila nem 10%. Aí eu preciso que você anote alguma coisa. Então, geopolítica significa que essa primeira parte a gente vai estudar como se formou a política ambiental do mundo. Né? As conferências ambientais. Temos 2 vídeos sobre conferências ambientais.
O primeiro vídeo de conferência ambiental foi a Estocolmo 72, o segundo vídeo foi a Rio 92 e o terceiro eu já gravei, a gente está falando essa semana da Rio mais 20, ou Rio 2012. Mas antes da gente chegar, vamos entender uma coisa. Você sabe o que é meio ambiente? Então, deixa eu dar a definição para você. Se você quiser anotar, acho que você deve anotar, meio ambiente. 2 pontos, meio ambiente. É o conjunto de elementos químicos, vírgula, físicos e biológicos que compõem o habitat de alguma espécie. Meio ambiente é o conjunto de elementos químicos, físicos e biológicos que compõem o habitat de alguma espécie. Elementos químicos: a atmosfera, a água. Elementos físicos: o relevo, o clima, a temperatura. E elementos biológicos: os seres vivos, micro-organismos, animais, vegetais. Então, quando eu falo de meio ambiente, eu estou falando de todo esse conjunto que compõe o habitat de alguma espécie. Lembrando sempre, o homem é uma espécie. E o habitat dos homens, ou pela maioria dos homens, a maioria da humanidade, o habitat dela são as cidades. Por isso que o Enem cobra muito a questão ambiental relacionada ao meio ambiente das cidades. Então, eles pegam aí 3 temas e colocam junto: população, urbanização e meio ambiente. E elaboram 1 ou 2 questões da prova do Enem ou de vestibulares relacionados a isso. Então, você anotou aí o que é meio ambiente. E o que é poluição? Anote aí a definição de poluição. É a destruição de quaisquer um dos elementos do meio ambiente. É a destruição de quaisquer um dos elementos do meio ambiente que provocam a diminuição da qualidade de vida humana. Que provocam a diminuição da qualidade de vida humana. Notem esse final aí. Lembra? Quais são os elementos? Químicos, físicos e biológicos. E, quando isso é destruído e o homem perde qualidade de vida, nós chamamos de poluição. Então, gente, poluição é antrópica. Poluição é feito pelo homem. Não existe poluição feita pela natureza. Toda poluição é feita pelo homem. Se um vulcão entra em erupção e lança milhares e toneladas de gases tóxicos na atmosfera, então não é poluição. Esses gases tóxicos lançados na atmosfera é uma ação da natureza. Poluição é quando a gente tem a ação antrópica, é a destruição dos elementos químicos, físicos e biológicos feitos pelo homem que afetarão a própria condição de vida do homem, né?
A Júlia está pedindo aí para repetir o conceito de poluição. O conceito de poluição ela afeta tudo, sim. Aqui no chat estão dizendo não afeta tudo? Afeta tudo. Mas só é poluição quando afeta o homem. Entendeu? Porque poluição é antrópica. Então, um vazamento de petróleo no meio do Oceano Atlântico, que esse óleo não vai chegar no litoral, a gente não chama de poluição, acidente ambiental. Né? Então, tem que entender que a poluição é produzida pelo homem. Um terremoto não provoca poluição. Um vulcão não provoca poluição. Isso são ações da natureza se ajustando. Um derretimento da calota polar sem a ação do homem, como teve lá na pré-história, as glaciações e as desglaciações, não é poluição. Entendam isso. Poluição é ação antrópica. O conceito de poluição é conceito de poluição. Poluição é a degradação dos elementos da natureza que vão promover uma diminuição da qualidade de vida humana. Eu sei que muitos estão indignados com o conceito de poluição, mas é isso. Você não mede qualidade de vida dos tubarões e golfinhos, você não mede qualidade de vida das baleias, você mede qualidade de vida do homem. Entendeu? Então, isso é poluição. Então, aqui, ó, deixa eu colocar meu óculos aqui para ler um pouco o chat e as perguntas de vocês. A Júlia perguntou, só vale para a diminuição da qualidade de vida humana? É um conceito antrópico. E sim, para essa parte de geopolítica, só vale para isso. Agora, a biologia, na prova de biologia, ela toma um conceito geral, com bioma, ambiente. Nós estamos falando de geografia e a parte de ciências humanas, ela vale para o homem somente, tá bom? A Isabela pergunta, é destruição de quaisquer um dos elementos do meio ambiente que proporciona a diminuição da qualidade de vida humana? Ah, tá bom, aí é o conceito, né? Beleza, obrigado, você colocou no chat, é isso. Então, isso que é poluição. Então, definindo poluição, poluição é destruição dos elementos naturais, de quaisquer um dos elementos naturais que provoca a diminuição da qualidade de vida humana. O homem sempre alterou a natureza, mas a alteração da natureza, ela é feita de acordo com o interesse de cada sociedade. Desde o século XV, o interesse da sociedade, e agora globalizado, é o lucro. Então, a gente modifica e transforma a natureza com um único objetivo, a obtenção de lucro. É isso. Mesmo quando a prefeitura constrói um parque todo urbanizado, todo bonito, ali não tem um objetivo principal. O objetivo principal é lucro. Você pode observar que a prefeitura ela constrói um parque em lugares que, em volta do parque, a maioria dos imóveis são comprados por imobiliária, que ali vão construir edifícios, que vai ter uma supervalorização daquela região. A gente transforma a natureza pela necessidade do lucro. Ó, o homem sempre transformou a natureza. Então, sempre houve poluição. Imagine como era um ambiente na pré-história, quando comunidades inteiras de 50, 100 pessoas habitavam a caverna. Não tinha noções de higiene pessoal, né? Restos de comida misturado com fezes e muitas outras coisas ali.
A gente avança mais um pouco na história, vamos chegar em Roma antiga. Você sabe que Roma tinha favelas, tinha pobres, concentração de terra, a gente não ia sentir diferença nenhuma se voltasse em Roma. Né? Talvez eu sentia, com comparação ao Brasil atual, talvez a diferença que a gente sentia é ter que usar aquele saiote romano, porque a estrutura é basicamente a mesma, a concentração de terras, rico cada vez mais rico, pobre cada vez mais pobre, a fome assolando o Império Romano, apesar de estar dominando grande parte da Ásia, África e Europa, né? Então, os pobres passando fome, muitas diferenças de classes. Roma era um ambiente antigo, né, poluído. Favelas com vala negra é esgoto correndo a céu aberto, né? Fome, falta de higiene pessoal e, pasmem vocês, imaginem vocês, e falta de higiene pessoal e imagine nos períodos de crises políticas de Roma, quando Roma crucificava seus inimigos. O Império Romano era cheio de cruzes, de seres humanos morrendo e apodrecendo a carne ali nos postes. Então, Roma era poluída. No sistema feudal, por que surgiu o sistema feudal? Com a queda do Império Romano, as cidades que eram onde a população habitava, que estavam sob domínio de Roma, começaram a ser invadidos pelos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram aqueles que não tinham a cultura romana. Todo aquele que não era romano era bárbaro. As cidades começaram a ser invadidas pelos bárbaros. Para fugir dos ataques dos bárbaros, o que os habitantes da cidade fazem? Correm para os latifúndios, pois o latifundiário tinha um exército particular para proteger a sua terra. Os latifúndios eram chamados de feudos. E aí, esse morador da cidade que vai pedir proteção no feudo, ele pede proteção para o senhor feudal. E o senhor feudal, ao conceder a proteção para ele, concede um benefício e eles fazem o pacto. Olha, eu te empresto um pedaço da minha terra, você trabalha nela, me dá metade da produção, trabalha alguns dias da semana de graça na minha terra e jura fidelidade a mim. Esse pacto é feito. Aí nasceu o quê? O feudalismo. Lá no final do século XIV, o feudalismo já está desestruturando, porque a gente já tem burgueses, a gente já tem o comércio avançando. Nasce no século XIV, início do século XV, o capitalismo. Que capitalismo era esse primeiro? O mercantilismo. Mercantilismo é o capitalismo primitivo. Por que ele é primitivo? Porque ele não tem todas as características do capitalismo, que são lucro, propriedade privada, divisão de classes e trabalho assalariado. Nos séculos XVI, século XV ao século XVIII, a exploração do trabalho é escravo. Então, por isso, o capitalismo vai existir mesmo em sua plenitude só no século XVIII, com a Revolução Industrial. Aí nasce uma sociedade com lucro, propriedade privada, divisão entre ricos e pobres, ou burgueses e proletários, e trabalho assalariado. Tá. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a poluição sempre esteve presente na vida do homem. Só que o advento da Revolução Industrial, ela deu um novo conceito para essa ideia de poluição. A Revolução Industrial,
ela vai fazer com que a poluição deixe de ser um problema em escala local para ser um problema em escala mundial. Na pré-história, a caverna era poluída, problema de quem morava nela. Roma era poluído, problema de quem morava nele. Um feudo era poluído, problema daquele lugar. Mas depois da Revolução Industrial, depois da introdução de máquinas, o homem consegue transformar a natureza numa velocidade superior à que ela é capaz de recuperar. Eu até fiz uma live pelo meu Insta, há uns 2 meses atrás, com a professora Olivia, de Biologia. Não sei se a Olivia dá aula para vocês. E nós falamos sobre essa breve parada do mundo estacionada das atividades econômicas que deu por causa do capitalismo, recuperou muita coisa. Mais à frente eu vou falar de pegada da Terra, que você vai ver que tem caído muito, eu vou explicar o que é. Então a gente vai ter o quê? O meio ambiente voltando, constantemente você vê notícias de animais, entre aspas, invadindo as cidades, né? Baleias voltando ao lugar que elas não frequentavam, golfinhos, né? Diminuição da poluição atmosférica mundial, né? A nível local, e principalmente no Brasil, ela continua intensa. Mas então, é isso que você tem que entender. A poluição passa a ser um problema do mundo com a Revolução Industrial, do século XVIII para cá. No século XVIII, no século XIX e até a metade do século XX, a humanidade não se preocupava com o meio ambiente. A ideia que perdurava era aquela de que a natureza é infinita. O homem pode explorar à vontade que a gente não conseguirá esgotar os recursos naturais. Era essa a ideia que predominava no mundo inteiro. Com essa ideia predominante no mundo inteiro aqui, a gente vai ver um descaso total com a questão ambiental. No século XX, a gente tem a Primeira Guerra, tem a crise de 1929, que é a tentativa de recuperar e explorar a natureza o máximo possível. Depois a gente tem a Segunda Guerra. Quando termina a Segunda Guerra, o mundo tem uma ordem bipolar. Metade do mundo está sob a influência da União Soviética, socialista, a outra metade sob a influência dos Estados Unidos, capitalista. Pós Segunda Guerra, o mundo começa a repensar suas ações. E ele começa a repensar suas ações também na questão ambiental. Logo, logo nos anos 60, vem a corrida, nos anos 50, né, vem a corrida espacial. E eu já mostrei para vocês o que é corrida espacial. É a terceira revolução industrial. O avanço tecnológico dos meios de comunicação, dos transportes, da robótica e da biotecnologia. Com esse avanço da ciência, a gente vai conseguir transformar mais o meio ambiente e, ao mesmo tempo, ter mais pesquisas concretas sobre o meio ambiente. E pós-Segunda Guerra Mundial, com os satélites em órbita, a gente conseguiu provar que o buraco na camada de ozônio existe. A gente já conseguiu provar, através de comparações de fotos antigas com fotos atuais, o derretimento das calotas polares. A gente já conseguiu provar que a Groenlândia, aquela ilha do lado do Canadá, tem chuva ácida e ela não tem indústria. Como é explicada essa chuva ácida? Quer dizer que a chuva ácida que é formada sobre a Europa e sobre o nordeste dos Estados Unidos são levadas pelo vento e chove lá. Então, só no século XX
a gente vai ver que a poluição não é um problema local. Ela causa consequências mundiais. Então, aí, paralelo aos anos 60, você lembra? Guerra Fria, anos 60, contracultura, a gente vai ter uma geração de jovens preocupados com o meio ambiente. O hippie do Paz e Amor nega a sociedade de consumo, não quer trabalhar 12, ele é chamado de preguiçoso porque ele não quer trabalhar 12 horas por dia, destruir a natureza, juntar dinheiro para comprar produto que ele não precisa. Ele quer o hippie e ele quer viver em harmonia com o meio ambiente. Rejeita a sociedade de consumo, quer construir uma cabana ao lado de uma cachoeira ou de um lago, que é uma sociedade mais cooperadora. Então, aí a gente tem uma grande preocupação com o meio ambiente nos anos 60. Quando isso acontece, então, a poluição começa de uma escala global no século XVIII, só no século XX a gente vai desenvolver a consciência ambiental. O século XX começa a desenvolver a consciência ambiental. Quando começamos a desenvolver a consciência ambiental, olha aqui, essa imagem mostra a forma como a gente encara a natureza no mundo capitalista. E não tem o diz que me diz, gente. O capitalismo transforma o nosso espaço com interesse, lucro. Lembra que nós falamos nas primeiras aulas, o primeiro conteúdo nosso foi espaço geográfico, espaço natural. E eu disse que o espaço geográfico, que é o espaço produzido pelo homem, ele é produzido pelo homem, mas nesse processo de produção, ele reflete o interesse da sociedade. Como nós temos um espaço para produzir voltada para o lucro, nós transformamos o nosso espaço organizado para o lucro. Muitas vezes um prédio histórico cede lugar para um estacionamento, que dá mais lucro do que o prédio histórico. A estruturação. Hoje, os ricos não moram mais no centro, moram na periferia, privilegiada, nos jardins, nos condomínios fechados. Cada vez que passa, que o interesse vai modificando, a gente modifica o espaço. E cada vez, quanto maior a modificação do espaço, maiores são os índices de poluição. Assim sendo, eu disse que poluição é antrópica e varia de acordo com o nosso interesse. E como o interesse da nossa sociedade aqui é o lucro, o nosso interesse é o lucro, nós depredamos mais a natureza por causa disso. Eu disse que a população